A história das religiões, de forma geral, é repleta de enigmas e mistérios. As múltiplas origens e crenças fazem com que, ao fim, sua verdade seja transmitida através da fé e não de fatos. Mesmo assim, existem diversos acontecimentos e documentos históricos que guiam os conhecimentos passados de geração em geração e, sobretudo, as práticas das tradições, que são tão importantes para as doutrinas. Isso faz com que possam surgir inúmeros conflitos, como estamos vendo ao longo dos anos. Além disso, caso haja uma descoberta, alguma evidência que contraria os dogmas dominantes, é possível que a crença que está em vigor seja abalada, o que desencadeia uma série de esforços que buscam suprimir as provas para preservar a atual versão, manipulando a realidade através do discurso. É sobre isso que iremos falar aqui hoje. Bom, vários textos encontrados no Alto Egito, nas proximidades da cidade de Nag Hammadi, provocaram certa turbulência nas religiões, especialmente aquelas derivadas do cristianismo. Foram descobertos 12 códices dos séculos 4 e 5, que são veículos de escrita considerados precursores dos livros, construídos com folhas dobradas, geralmente papiro, costuradas ao longo da aresta, brochura. Além disso, havia 8 páginas oriundas do fragmento de um 13º códice e 52 tratados. Eles foram escritos em copta, língua da família afroasiática que prosperou no Egito nesse período, mas todos os documentos eram traduções do grego. O descobrimento foi feito por acaso. Em 1945, por um camponês chamado Mohamed Ali Saman. Os escritos estavam enterrados dentro de um jarro, protegidos por um material feito de couro. Inicialmente, o achado foi tratado como um vestígio histórico comum, mas o choque veio logo após a sua tradução. Perceberam que havia textos filosóficos, como uma tradução parcial da República de Platão, fragmentos da Hermética, pensamento oriundo da província romana do Egito e construído entre 100 e 300 depois de Cristo. E o mais impressionante, vários documentos da igreja cristã primitiva, incluindo evangelhos apócrifos atribuídos aos apóstolos Filipe, Tomé, um segundo conferido a João, além de canônico, Judas Iscariotes e até Maria Madalena, mulher que foi salva do apedrejamento por Jesus e se tornou sua seguidora. Como você pode imaginar, várias informações contidas nestes textos eram contrárias aos ensinamentos das igrejas cristãs. Eles foram amplamente estudados e colocados em museus, sendo conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi. Mas a denominação popular para o conjunto das obras foi os Evangelhos Proibidos. Ok, Ivan, mas sobre o que eles tratavam? Quais seriam essas verdades perigosas para a crença cristã? Os textos são complexos e extensos, de forma que não seria viável abordar tudo em apenas um vídeo. Mas vamos resumir os pontos principais. O Evangelho de Tomé, por exemplo, traria relatos de discursos secretos de Jesus. O de João, diferente do texto canônico, faz revelações de Cristo ressuscitado, explicando as origens do mundo material. Já Maria Madalena aborda os mistérios da ascensão da alma. E Filipe faz um compêndio de possíveis homilias e catequeses da igreja primitiva. Mas, se estes textos trazem novos conhecimentos e informações sobre a passagem de Jesus no mundo, por que eles não foram incluídos na Bíblia? Para entender isso melhor, vamos conhecer rapidamente a diferença entre os escritos canônicos e os apócrifos. Os textos canônicos são considerados pela Igreja como fontes de ensinamentos divinos, inspirados pelo Espírito Santo e transmitidos às gerações através da tradição.
Para isso, eles precisam seguir alguns critérios para serem considerados legítimos, fonte da sabedoria de Deus. No caso dos evangelhos, eles precisam ter uma estrutura de escrita específica, típica da igreja primitiva, além de contar passagens da vida de Jesus. Seus ensinamentos, milagres, tudo perpassando pelo mistério redentor da salvação, isto é, culminando no sacrifício da cruz e na ressurreição. Além disso, eles precisam ter sido escritos na época apostólica, ou seja, quando os apóstolos de Cristo ou seus discípulos imediatos estavam vivos. Os apócrifos são aqueles que não se encaixam nessas condições. Muitos deles trazem conteúdos promissores, como a história familiar de Jesus, os pais da Virgem Maria, informações sobre o pai adotivo de Cristo, José, entre outras coisas que não são tão detalhadas na Bíblia. No entanto, estes textos só foram encontrados em fragmentos, o que prejudica sua análise. Eles não possuem uma autoria clara ou foram escritos depois deste período apostólico. Por isso, não se encaixam no cânon e não podem ser considerados com confiança como inspirados por Deus. Tudo isso é válido para os escritos que seguem a verdade, conteúdo e estrutura, forma dos textos canônicos, mas não tiveram os requisitos necessários para serem incluídos nas Sagradas Escrituras. Mas isso não é bem o caso dos evangelhos proibidos da biblioteca de Nag Hammadi. Eles não são considerados apócrifos porque, segundo a Igreja, não falam exatamente da religião cristã, e sim de uma interpretação que tem base em outras doutrinas. Vamos entender isso melhor. Todos os textos encontrados no sítio de Nag Hammadi expressam as ideias de uma corrente filosófica e religiosa, conhecida como gnosticismo. Esta é uma concepção muito antiga, de antes de Cristo, que nasceu muito provavelmente na Pérsia. Na época de Jesus, ela estava difundida entre aqueles que eram considerados pagãos, pois não eram judeus. Mas há ideais que podem ser rastreados até os ensinamentos de Platão, que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. Inclusive, talvez por isso, foi encontrada uma tradução parcial de uma obra deste filósofo entre os achados de 1945. Vale ressaltar que o termo gnose deriva da palavra grega gnosis, que quer dizer conhecimento. Ela pode ser considerada uma tendência humana de sempre buscar evoluir, sendo manifestada através de nossa curiosidade da filosofia, ciência, etc. Já o gnosticismo, como estamos vendo, é um movimento histórico que parte dessa premissa. Por isso, foi considerada como uma corrente filosófica, mas adquiriu características de uma religião com o passar do tempo, fazendo com que essa busca de conhecimento humano fosse relacionada não apenas à evolução pessoal, como também à salvação para um plano metafísico. Vamos conhecer alguns pontos centrais deste pensamento para deixar isso mais claro. Combinado? O gnosticismo é essencialmente dualista. Segundo essa perspectiva, existem dois deuses, um bom e outro mau. Nosso mundo teria sido construído por este Deus mau, conhecido como Demiurgo, que é menor e mais fraco. Ele seria o Deus bíblico do Antigo Testamento, por isso existiriam tantas tragédias em sua história. Sua crença se baseia no fato de que as almas existiam em um estado de paz e perfeição, plenoma. Mas houve uma revolta com a criação do mundo e os espíritos foram aprisionados em corpos humanos, o que nos impede de voltar ao estado inicial. A única forma de se libertar dessa cadeia e do mundo material é através do conhecimento secreto, a gnose, que seria revelado junto com práticas esotéricas sobre Deus e a vida dos iniciados. Estes seriam pessoas iluminadas ou aeons,
escolhidos. Entre outros escolhidos estão Sete, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Zaratustra, Buda e Jesus. Portanto, para o gnosticismo, Cristo não necessariamente é o Filho de Deus, enviado para se sacrificar e redimir os pecados através de sua morte e ressurreição. Aliás, os gnósticos não acreditam em pecado, em anjos, demônios, enfim, elementos comuns ao cristianismo. Por isso que os evangelhos proibidos, encontrados em Nag Hammadi, não podem ser considerados apócrifos. Eles não são textos cristãos, e sim interpretações do cristianismo segundo outras doutrinas. Foi por isso que durante os primeiros séculos da Igreja, eles foram considerados como heresia. Na época, não se tinha o discernimento de que era algo diferente, mas sim uma ameaça que poderia influenciar a transmissão dos conhecimentos cristãos para as futuras gerações. Como os poderes políticos e religiosos estavam vinculados, é possível que esta forma de pensamento tenha sido proibida e, por isso, os escritos foram guardados ou escondidos. Por fim, não é possível afirmar se eles estão certos ou errados, né? Contudo, uma coisa é certa. A visão contida ali não é a mesma que conhecemos através da Bíblia. Isto implica que o Cristo apresentado por aqueles textos não é o mesmo que o cristianismo crê, mas uma interpretação dele. Cabe a você escolher onde depositar a sua fé. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!